Vamos Olha lá. só, olha só. Fosse eu, eles iam dizer que é porque estou ficando velho, né? Mas o pastor Felipe não está nessa ainda. Então, eu fico consolado quando os jovens também se enganam. Confundi. Tá. Vai lá, por favor. Leitura do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Obrigado, pastor Felipe, por a leitura do Salmo. Quem vai expor o estudo bíblico hoje é o Ugner. Então, Ugner, agora contigo, a exposição do Salmo número 128. Maravilha, gente! Quero cumprimentar quem eu não cumprimentei ainda, né? Que Deus abençoe esse nosso estudo, né? Que é um estudo aí de um salmo que não é muito fácil, mas eu já vou falar sobre isso, tá? Vamos fazer uma oração, então, para que Deus ilumine o nosso entendimento nesse momento, tá bom? Amado Jesus, Tu és o nosso Salvador. Te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos das Tuas mãos, especialmente pela redenção que vem unicamente de Ti. Pedimos que o Senhor abençoe sempre o nosso lar, sendo o Senhor o nosso único alicerce da nossa vida. Que nada, absolutamente, desvie os nossos corações da Tua santa e preciosa palavra e que possamos sempre permanecer aos Teus pés. Derrama sobre nós o Teu Espírito para que frutifique o nosso meditar nesse momento. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, está certo, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Beleza. Já é um desafio aí que nós... Olha só. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o pastor me largou um desafio aí que não é muito fácil, né? E o salmo que nós estudaremos hoje é o Salmo 128. E eu confesso para vocês que o pastor se superou no desafio. Pois ele me responsabilizou aí de um salmo que não é fácil de se interpretar. E eu quero destacar para vocês alguns motivos do porquê que não é fácil se interpretar. Ugner, não é fácil interpretar os salmos. Em alguns momentos em alguns momentos é um pouquinho mais difícil. Por quê? Algumas promessas que aparentemente não são vistas em todos os lares. É uma das questões que nós vamos abordar nesse salmo, certo? Outra coisa que esse salmo fala muito é sobre a prosperidade, que é um tema aí bastante polêmico, que nós temos visto em diversas igrejas, né, que ensinam a questão da prosperidade, nós já vamos falar sobre isso, e o sucesso, basicamente, das empreitadas na vida, que esse salmo ele fala categoricamente sobre isso. Mas então, este salmo, ele é um salmo que poucos luteranos se aventurariam a interpretar. Mas por que, Hugo? Por que esse salmo aí é um salmo que poucos luteranos gostariam de interpretar? Porque ele é um salmo, tá? Que ele exige um cuidado de nós. É um salmo que, se você interpretar ele de uma forma errônea, ele destrói todo o conceito de salvação por graça mediante a Jesus Cristo. Logo, então, ele é um salmo que exige uma cautela. Entendam, eu não estou aqui julgando a capacidade dos nossos teólogos luteranos, não é isso. Mas é que a dificuldade que existe nesse salmo de você transmitir de uma forma clara
e simples a mensagem da salvação. E por ele ser um salmo curto, nós vamos aí desvendar de uma forma bem legal, tá? De um jeito talvez não tão exegético, não tão formal, mas de uma forma que nós apliquemos ele para a nossa vida no meditar. Legal? Mas então, deu de conversa fiada, vamos falar um pouquinho sobre o contexto desse salmo, tá? Contexto e a autoria. Como nós já temos estudado, eu sei que tem algumas pessoas, às vezes, que não têm acompanhado os estudos, nós estamos estudando os salmos de peregrinação. E os salmos de peregrinação são salmos que eram cantados, que eram recitados durante a peregrinação do povo de Israel para Jerusalém. Então, basicamente, eles são hinos, como uma literatura poética, em um ponto que deve ser considerado aí, bem considerado nesse sentido. E eu quero destacar, assim, um motivo. Na poesia, prestem bastante atenção, se fala muito com menos. Poesias, elas entregam para nós um sentimento que muitas vezes é difícil de descrever. E na poesia hebraica, que é o nosso salmo amado que nós vamos expor hoje, não é diferente. Então, a poesia hebraica, ela sempre traz uma profundidade, além de uma mensagem linda, né, que nós vemos nos salmos, que são inspirados por Deus, o que torna eles, assim, com um valor totalmente evidente. Entretanto, a poesia hebraica, eu não sei se vocês sabem, ela não é como a nossa poesia. E eu quero destacar alguns detalhes sobre isso para vocês perceberem como a poesia hebraica ela funciona de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu vou dar um exemplo de uma poesia brasileira de Gonçalves Dias, para vocês perceberem a diferença, como funciona um pouquinho a poesia hebraica, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Para facilitar um pouco o nosso entendimento sobre a poesia hebraica, tá? Eu quero destacar para vocês, eu vou até colocar na tela, para vocês terem um pouquinho de uma noção assim, de como funciona a poesia hebraica. O Salmo 119, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver como é que está aparecendo para vocês na tela. Agora está aparecendo? Agora está aparecendo? Legal, gente. Eu vou colocar para vocês um print de uma poesia hebraica. Eu quero que vocês percebam, a poesia hebraica, ela não é escrita da esquerda para a direita, ela é escrita da direita para a esquerda, tá? Então, aqui nós temos o início da poesia, tá? Este salmo, para vocês terem uma noção, todas as palavras, elas começam com a letra Aleph. Olha só. O Salmo 119, para vocês entenderem como funciona a poesia dele, ele sempre começa com a primeira letra do alfabeto. Então, ele vai começando com a letra Aleph, depois vai para a letra Bet. Então, a forma da rima é diferente da nossa, tá? Por que eu estou destacando isso? Na nossa língua, deixa eu tirar aqui da tela.
Na nossa língua, a rima é no final. Na língua hebraica, é no começo, por exemplo. Então, existem outras formas também de poesia na língua hebraica. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Alguém poderia abrir para mim no Salmo 3? Salmo 3, por gentileza? Deixa eu só confirmar o versículo, que eu acho que eu anotei um pouquinho errado aqui. É Salmo 3. Isso mesmo, primeiro versículo. Alguém poderia ler para mim? Bem, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que levantam contra mim. Legal. Ótimo. Olha só, percebam nesse salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Esse salmo, ele utiliza a forma poética da reafirmação. Então, se vocês perceberem, ele de forma poética, ele diz 2 vezes a mesma coisa. Como tem crescido o número dos meus adversários, como são numerosos os que se levantam contra mim. Mas também existem salmos que existem um contraste entre essas afirmações. Eu queria pedir para vocês, se alguém poderia abrir o Salmo número 1 para mim, tá? Versículo 3 até o versículo 4. Alguém poderia ler para mim? Salmo 1, versículo 3 até o versículo 4. Eu leio aqui. Ok. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ótimo, legal. Olha só, olha como a poesia hebraica ela funciona. Num outro momento ali, nós entendemos que o salmo repetia de uma forma poética 2 vezes a mesma sentença. Aqui não. Aqui nós temos um contraste entre o justo, que é uma árvore que é plantada nas correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e que a folhagem não murcha, certo? Os ímpios são o oposto disso. Então, esse salmo, ele destaca isso, né? Eles são como a palha que o vento dispersa, eles não são plantados junto às correntes de água, eles não dão fruto da mesma maneira, certo? Então, são exemplos que eu dou para enriquecer o nosso estudo da palavra de Deus. Comecem a perceber isso nos estudos particulares que vocês fazem da palavra de Deus. Então, a poesia hebraica, nós temos uma riqueza muito grande que também servia para ajudar as pessoas a decorarem as poesias. Não é muito fácil para nós decorar uma poesia? É muito mais fácil por causa da rima, não é mesmo? As poesias hebraicas, elas eram um pouquinho diferentes, mas elas se utilizavam desse mesmo pressuposto para que as pessoas tivessem facilidade em decorar. E isso, se nós formos analisar Gênesis, por exemplo, muitas palavras que começam com a mesma letra, né? Para facilitar as pessoas de decorarem estes salmos. Legal? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho. Quanto ao autor desse salmo, não há um consenso de quem escreveu ele, tá? Poderia muito bem ser Davi, ou até mesmo Salomão, por causa que o texto do Salmo 128 destacar questões da prosperidade de Israel, que teve o seu apogeu
com o rei Salomão, que foi uma das pessoas mais sábias, mais ricas que já existiu, e ao mesmo tempo foi ele quem organizou a construção do Templo de Jerusalém. Felizmente, tá, gente, para interpretar esse salmo, para interpretar salmos no geral, nem sempre é necessário saber quem é o autor. Mas uma coisa é importante, tá? E eu quero fazer esse paralelo com vocês, e até mesmo um incentivo. Conhecer a história do povo de Israel é muito importante. Conhecer a história dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, conhecer a história de Moisés, né? E assim por diante. Por quê? Quando nós nos atemos a estes pontos, nós conseguimos ter em mente com muito mais facilidade o propósito do autor. Tá? Conseguimos entender com muito mais facilidade o que ele tinha em mente, quais as menções que ele está fazendo por fatos históricos que aconteceram, que histórias que entrelaçam esse salmo, por exemplo. Pois a Bíblia, isso é maravilhoso, né? Mas a Bíblia, ela se comunica. Né? Tanto que esse é um dos princípios da reforma, até o pastor destacou, que é a Bíblia interpreta a Bíblia. Legal? Então deu de conversa fiada, nós já entendemos um pouco do contexto deste salmo, vamos para o estudo, tá? Nós vamos estudar esse salmo da seguinte forma, nós vamos dividir ele em 3 partes, tá? A primeira parte é o versículo 1 ao versículo 2, que eu vou aqui nomear como bem-aventurados são os que temem ao Senhor. O versículo 3 ao versículo 4, bem-aventurada a família que teme ao Senhor. E no versículo 5 ao versículo 6, as bênçãos desde Sião. Legal? Este salmo, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, ele inicia com uma declaração que permeia toda a Bíblia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas, Hugo, o que é essa bem-aventurança? Eu não sei, pode me explicar? Posso, claro. A bem-aventurança nada mais é do que a felicidade plena. Ela é uma felicidade insuperável. Para vocês terem uma noção de como Lutero, por exemplo, traduz a bem-aventurança, tá? Ele traduz no Novo Testamento como salvos. Lutero traduz bem-aventurados como salvos, né? Então, salvos são os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que também realmente facilita a compreensão. Algumas traduções da Bíblia, elas trocam a palavra bem-aventurado por feliz. E na minha humilde opinião, a expressão feliz talvez não seja a melhor opção. Não que seja incorreto, mas é que não é a mesma coisa. Pois o sentido ele é mais profundo. A felicidade que ele trata aqui, a bem-aventurança, ela tem uma profundidade muito maior, pois diferente de um humor, por exemplo, agora eu estou feliz, agora eu estou triste, ela se torna eterna. É uma felicidade eterna. Por quê? Porque ela está agarrada a Jesus. Então, ela não é uma felicidade vã, uma felicidade que passa, ela é uma felicidade completa. Legal? Temer a Deus também é algo que o versículo fala, né? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Temer ao Senhor tem um sentido muito amplo. Tá? No hebraico, a palavra yarer, ela significa temente, reverente,
medroso. Então, nós temos que entender o quê? Temer a Deus pode muito bem significar ter medo de Deus. Como Moisés, por exemplo, ele teve medo de olhar para Deus quando Deus apareceu ele na sarça ardente, né? Por que ele teve medo? De ser consumido pela justiça de Deus. Todos nós, por natureza, nós tememos a Deus. Quando nós somos afrontados, por exemplo, pela lei, por seus mandamentos. Nós, por natureza, nós somos pecadores e não somos capazes de sermos salvos por meio do cumprimento da lei. Pois qualquer um que tropeça em uma vírgula da lei, isso diz Tiago, tropeça nela por inteiro, merecendo, por conseguinte, né, a condenação eterna. Neste sentido, nós entendemos o medo. Mas, naturalmente, tá, ao sermos alcançados pela graça salvadora, pelo Evangelho, tendo a fé salvadora em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou em nosso lugar, nós somos transportados para o reino de amor e de perdão. Surge, então, basicamente, uma nova vida. E é uma nova vida por quê? Porque além de nós sermos remidos, nós somos chamados pela gratidão a vivermos uma nova vida. Por causa da salvação, nós vivemos uma vida de reverência, de respeito a Deus. Assim sendo, vivemos com respeito, com temor e amor a Ele. Logo, simultaneamente, como diz Lutero, nós somos justos, porque nós fomos justificados, nós fomos salvos por Jesus, e nós somos pecadores. Nós temos medo, definitivamente, por causa da ira de Deus, mas também amamos a Deus porque nós somos perdoados. É por isso, por exemplo, que Lutero usa essas expressões, devemos temer e amar a Deus no Catecismo Menor. Então é preciso entender que aqui nós temos um sentido amplo aqui no Salmo. Quando o salmista está falando de temor, ele está falando o que Lutero diz no Catecismo Menor, temer e amar, tá? Andar nos caminhos do Senhor, né? Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, andar nos caminhos de Deus é uma figura de linguagem muito bonita. Jesus diz, por exemplo, que ele é o caminho. De modo simples, Cristo é a estrada, vamos falar assim de uma forma assim mais simples, a estrada para a salvação. Seguindo por essa estrada, por esse caminho, através de Jesus, nós chegamos aos céus. Não existe outro caminho, não existe outro meio termo, não existe algo como vários caminhos, que é uma coisa que tem sido muito ensinado, se vocês têm acompanhado por aí, no mundo, né? Todas as religiões são boas, o importante é ser feliz, o Deus é o mesmo, são expressões que são mundanas e que não são verdade. Onde Deus não é ensinado como é ensinado na palavra, ali nós não temos o mesmo Deus. E eu digo para vocês, a fé, ela não é uma brincadeira. A fé é coisa séria. E aonde a palavra de Deus não é ensinado na sua pureza, ali as pessoas não creem no mesmo Deus que é ensinado na Bíblia. É um pouco pesado isso, mas é a verdade. É o que Jesus diz, né? Legal. Vamos então para o segundo versículo. Você comerá
do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem para você. Você comerá do fruto do seu trabalho. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem. Será que a pessoa que é salva, que é bem-aventurada, como diz o Salmo, né? Ela não passa por necessidade? Será que a pessoa que é temente a Deus, que ama a Deus, ela não passa fome? Não passa por dificuldades? Pois é. Então, como nós podemos entender essa passagem? O trabalho, né? O fruto do trabalho. O trabalho, né? Como é bom trabalhar. Então, talvez um de vocês olhe para mim e fale assim, olha, Hugo, eu respeitosamente tenho que dizer para você, se for, só se for o teu trabalho, porque o meu é um inferno. O outro pode dizer assim, eu odeio trabalhar. Não é fácil trabalhar. Trabalhar é chato, trabalhar é cansativo. E eu respeitosamente preciso dizer para vocês que é verdade. Muitas vezes é difícil. E existem trabalhos que são difíceis, mas nem sempre foi assim. No Jardim do Éden, por exemplo, o trabalho, ele não tinha essa característica de ser penoso, de ser cansativo, de ser estressante. Para Adão, por exemplo, era agradável trabalhar. E eu vou dizer para vocês, reflitam sobre isso. Viver com Deus no coração torna a vida agradável, seja no trabalho, seja nos afazeres, seja na família. Viver com Deus no coração, com Jesus no coração, torna a vida agradável. E, na verdade, quando nós carregamos o nosso amigo Jesus, o nosso Salvador, quando nós temos a gratidão dessa salvação, a vida aqui, ela não se torna mais uma incerteza. Se eu tenho dificuldades, eu ponho nas mãos de Jesus. Se eu não gosto do fulano porque ele é muito chato, eu ponho nas mãos de Jesus. Gente, isso que eu falo para vocês não é uma repreensão, mas é uma forma de nós pensarmos que a vida com Jesus, por mais que ela não seja fácil, ela se torna plenamente feliz do modo que eu posso exercer o meu trabalho com um diferencial que as outras pessoas não têm. Qual que é esse diferencial, Hugo? Jesus. Isso significa, se eu tenho Jesus na minha vida, ele é o diferencial da minha vida, que eu vou ser milionário? Talvez não. Significa que aquela minha chefe chata, que fica me xingando todo dia no trabalho, vai parar de me incomodar? Talvez não. Mas significa que eu estarei com Jesus a cada passo que eu andar. Isso, com certeza, torna o fruto do trabalho muito mais gostoso. Pois tudo que é recebido em gratidão se torna infinitamente melhor. Serás feliz, é o que o Salmo diz, serás feliz. E a palavra que é utilizada aqui é a mesma palavra que é utilizada para bem-aventurado. O que transmite também a plenitude da salvação. E tudo irá bem para você, é o que o Salmo diz. Quando eu li essa passagem, pessoal, eu já imaginei a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é assim, vou resumir para vocês. Se eu tenho Deus, nada na minha vida vai dar errado.
Tudo que eu tenho na minha vida vai dar certo, eu vou prosperar, eu vou ter dinheiro, eu vou ter sucesso. E eu já ouvi, assim, até aqui em Joinville, existe uma igreja que tem, assim, um slogan: pare de sofrer. Eu não sei se alguém de vocês já ouviu esse slogan, mas para nós que estudamos a Bíblia com atenção, com toda dedicação, chega a dar raiva. Dá vontade de fazer o que Jesus fez no templo, né? Fazer um alvoroço. E brincadeiras à parte, mas muitas igrejas, infelizmente, ensinam isso. Mas eu quero refletir um pouco com vocês sobre isso, tá? Se nós analisarmos as nossas vidas, muitas das pessoas vão achar que, por exemplo, não gozam de algo bacana na vida. Por exemplo, seja um parente que eu não gosto, seja um aperto financeiro, seja uma dificuldade na minha vida. Isso é algo muito comum entre nós cristãos. E simplesmente o mundo, ele não é justo. Ok, Hugo, mas a Bíblia está dizendo que tudo irá bem. Assim sendo, a lógica seria que tudo sempre fosse bem. Estranho, não é mesmo? Vamos pegar um exemplo. Eu quero pegar um exemplo para vocês meditarem sobre isso. Paulo e os apóstolos, eles foram perseguidos por causa de Jesus. E quando eles eram agredidos, quando eles eram chicoteados, eles louvavam a Deus. E Paulo, especificamente, ele passou por diversas dificuldades. E eu quero dar um exemplo para vocês. Teve uma circunstância que o navio dele afundou. Imagina, tu viajando lá de navio, teu navio afunda. E sabe o que ele fez? Ele louvou a Deus, dizendo que isso aconteceu para que ele pudesse pregar em determinado lugar. Então, perceba o que eu estou revendo, o que eu estou refletindo com vocês. A vida, ela não é fácil, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para que vocês meditem sobre isso. O que é uma dificuldade quando Jesus está conosco? Essas dificuldades, estresse, né? A pessoa que eu não gosto, elas podem se comparar com a alegria da vida eterna? A vida eterna, a Bíblia diz que ela é plena em alegria. Ela não tem mais sofrimento. Ela não tem mais tristeza. Hugo, mas é fácil falar, né? Você não está passando pelo que eu estou passando. Tu não está passando pela dificuldade que eu estou passando. Tu não tem esse parente chato que eu tenho, por exemplo, né? Mas eu digo uma coisa para vocês. Não é fácil falar. Não é fácil falar. Eu passo por dificuldades, eu tenho problemas pessoais, tenho problemas de relacionamento, tenho problemas no meu trabalho, tenho minhas limitações, tenho as minhas fraquezas, minhas tentações, eu tenho as minhas dores. Por muito tempo eu tive depressão e também ansiedade. Eu fraquejo também. Eu me estresso, eu perco a calma, eu choro. Só que quando a fé pulsa em nosso coração, isso se torna nada. Quando a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, tudo vai bem. Por quê? Porque as dores daqui não se comparam com a glória da salvação que nos é dada por Jesus. Legal, gente? Vamos para a próxima etapa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre família, legal? Sua esposa no interior da sua casa
será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Nós temos aqui o salmista expressando de uma forma poética a expectativa de constituir uma família. Basicamente, o texto ele está se referindo aos olhos do salmista a uma família abençoada. Entendam, para o povo de Israel, a continuidade da geração ela era tida como muito importante. Os israelitas, eles tinham uma alta consideração, e alguns até chegavam a achar que uma pessoa que não pudesse ter o dom de ter um filho era algo horrível, ou que ela era pecadora, o que muitas vezes também não se entrelaça com a realidade de hoje, né? Porque isso pode ter muito a ver com... Lembra-se no estudo bíblico? Oi? Acho que teve um áudio aqui. Tá bom. Mas ok. Essa questão da continuidade das gerações, ela tem uma ligação muito forte com Abraão, que não podia ter filhos, mas que Deus interveio e mudou isso. Entretanto, mais do que isso, há uma expectativa messiânica também na geração de Israel, né, na continuidade, na geração de famílias, na geração de filhos. Então, eles têm essa expectativa de que o Messias viria por meio de Israel. E é por isso que o salmista destaca isso. Hoje existem muitos casais, por exemplo, que não querem ter filhos. Outros que querem, por exemplo, e não podem. E aqui o salmista, ele está querendo descrever uma família feliz aos seus olhos. E, basicamente, feliz é a família que tem Deus como Senhor. Para nós, talvez fosse uma visão mais feliz, né, de nossos filhos se casando, ou se eles se formando na faculdade, ou daquele momento gostoso que nós passamos em família, por exemplo, comendo uma pizza, vendo um filme, aquele churrasco, ou até mesmo de olhar para o seu filho e dizer, olha, eu fiz um bom trabalho. Olha que filho maravilhoso, olha que filha maravilhosa, né? Ela teme a Deus. Mas uma coisa é importante ressaltar aos pais. E é mais importante e mais significativo ter a graça de poder levar o seu filho à pia batismal, de poder ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, de fazer eles andarem no caminho do Senhor do que qualquer outra dessas coisas. É tão triste quando os pais falam, por exemplo, deixa ele, quando ele tiver discernimento, quando ele tiver sabedoria, ele escolhe se ele quer ir na igreja ou não. Entre todos os deveres dos pais, nunca pensem só no alimento, em pagar a faculdade, pois todas essas coisas elas passam. É claro, deve-se ter isso em consideração, né? Não, eu vou levar só meu filho para a igreja e o resto que se dane. Não, é necessário ter esse cuidado, mas é preciso ter em consideração a fé salvadora. E aos filhos é importante cuidar, aos filhos é sempre importante também, né? Não só falando dos pais, mas cuidar, respeitar os pais, ajudá-los, ouvir os seus conselhos, chamar os pais para irem no culto também, né? Incentivar eles, por exemplo, para participar dos leigos, das servas, né? Não é só o dever dos pais levar os filhos para a igreja, mas dos filhos também é importante isso. É como o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. E nós estamos num mundo, pessoal, que é muito conturbado. Muitos valores invertidos, existem muitos caminhos, e é preciso refletir um pouco sobre essas coisas. Esquecendo aquela frase do Zeca Pagodinho, né, que diz assim, deixa a vida me levar. Né? Uma música famosa, deixa a vida me levar, vida leva eu. E mudarmos essa frase para deixa a Bíblia me guiar. Deixa Jesus me guiar. Os valores da família que tem Deus, eles são, assim, imensuravelmente lindos, maiores, e cada vez é mais difícil. Eu sei vocês devem perceber, antigamente era muito mais fácil ver uma família junta, uma família indo no culto junta, participando, tendo essa intimidade, né, tendo esse respeito. Cada vez mais as pessoas se distanciam disso. Mas será que é só culpa dos filhos? Bom, aqui fica uma reflexão para vocês, né? Vamos lá, para o próximo versículo então, gente. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Ou como algumas traduções dizem, trocam o eis, né? Por assim ou desta forma será abençoado o homem que teme o Senhor. Mas de qual forma? Bom, Deus é bom e negá-lo é uma blasfêmia terrível. Ele nos ama em todos os sentidos. Ele nos abençoa não apenas espiritualmente, né? Deus tem um cuidado paterno gigantesco, né? Ele cuida do nosso corpo, ele cuida da nossa alma, ele cuida das pessoas que nós amamos, ele cuida das pessoas que nós não gostamos, dos nossos inimigos, e ele sempre tem um gigante cuidado nesse sentido. Mas uma das coisas que nos diferenciam, eu quero que vocês entendam isso, das pessoas que não têm fé, não é apenas a salvação, mas os olhos com que enxergamos a vida. Então, a nossa diferença com a pessoa que não tem fé não é só a salvação, mas é os olhos com que enxergamos a nossa vida. Assim, nós somos abençoados por Jesus em todos os sentidos, né? Ele demonstra um cuidado, até às vezes até nós não entendemos, não é verdade? Mas mesmo não entendendo, nós sabemos que Ele cuida de nós. Nós cremos que Ele cuida de nós. Por isso é importante sempre nos atermos à palavra de Deus. Lermos a nossa devoção, irmos ao culto, porque é nestes lugares que a nossa fé é fortalecida. No culto nós temos um privilégio absurdo, né, de recebermos o corpo e o sangue de Jesus para perdão e fortalecimento da nossa fé, né? Eu gosto de frisar esse termo, mas planta que não é cuidada morre. A fé que não é alimentada, ela também morre. E é por isso que existe a igreja. E eu acho muito engraçado, assim, não sei vocês, tá? Quando as pessoas falam, eu não vou no culto, não preciso, e eu oro em casa. Eu não preciso ir no culto, eu faço as minhas devoções em casa, eu cuido da minha fé. Sabe por que eu acho engraçado? Porque, assim, eu estudo teologia e eu busco todo dia me apegar à palavra de Deus, fazer a minha devoção, porque a teologia sem Jesus no coração, para mim, é minha opinião, tá? Ela se torna algo morto, algo que não é de verdade. Né? E muitas pessoas, eu penso assim, né? Pô, eu não abro a Bíblia, eu que estudo, que eu busco a Deus
em todos os momentos. Será mesmo que muitas pessoas que falam, não, posso orar em casa, tá tudo tranquilo, elas fazem isso mesmo? Gente, o culto é a cereja do bolo. É a parte mais especial que nós temos na nossa semana. Se você faz o teu culto em casa, você ora, ok. Mas o culto cristão é um local de crescimento, é um local de fortalecimento da fé, é um local de perdão, reflexão na vida, salvação, comunhão. E, sem falar no que eu já tinha dito, nós temos também o privilégio de recebermos o corpo e o sangue de Cristo. Legal? Então vamos aí para a nossa última parte do estudo, tá? Quem anotou, quem tem as suas dúvidas, por favor, peça que eu e o pastor prontamente vamos estar tirando as dúvidas de vocês, legal? O versículo 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos seus filhos. O Monte Sião, gente, para quem talvez não tenha acompanhado, é um dos montes mais importantes para o povo de Israel. Esse monte, além de ele ser uma defesa natural, ele era considerado por muitos israelitas como a habitação do Senhor. Da mesma forma, por exemplo, que o Monte Sinai, né? O templo de Moisés. O templo de Moisés, né? E o salmista, ele quer destacar aqui uma bênção referente à prosperidade de Israel, que é uma das cidades mais antigas, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. E para o povo de Israel, nada mais, nada menos, onde fora construído o templo, ou seja, era o centro religioso, o centro de comunhão, onde eram feitas todas as cerimônias, todos os sacrifícios ao Senhor. Sem falar também que no templo de Jerusalém se encontrava a Arca da Aliança, né? que muitos israelitas consideram como a presença do próprio Deus. Legal? O salmista, ele deseja que os dias da vida do povo, além de serem prósperos, e prósperos não tem o sentido de apenas bonificação financeira. A prosperidade na Bíblia, ela é reconhecer Deus em todos os caminhos, e mesmo que eu tenha dificuldades, eu sei que Deus está no meu lado, me ajudando em todas as situações da minha vida. Certo? Então, o salmista, ele deseja também aqui nessa parte do versículo que a vida dos israelitas seja longa ao ponto de eles verem os netos deles. Né? E uma vida de temor e amor a Deus é a maior alegria. Na verdade, a vida de amor e temor a Jesus, ela é a única felicidade plena que nós podemos ter na nossa vida. Se você meditar, se você perceber na tua vida, você vai perceber que nós pecamos por pensamentos, palavras, ações, e erramos pelo que nós falamos, pelo que deixamos de falar, pelo que fazemos, pelo que deixamos de falar, seja por pensamentos, palavras, ações, omissões. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele entregou a vida
Ele morreu na cruz em nosso lugar para pagar todos os nossos pecados, para que nós tenhamos uma nova vida que começa agora e que vai além, né, na eternidade, uma vida plena, uma vida nova, uma vida de perdão, vida, salvação. Essa vida nos foi dada de graça. Eu não preciso retribuir, eu não preciso dar nada para que eu seja salvo. Muito pelo contrário. Jesus, amando a todos nós, ele fez tudo por nós. E a frase, quem crer e for batizado será salvo, é um consolo infinito de um Deus que nos ama, que nos perdoa e que nos dá a salvação eternamente, né? E a última parte do versículo é sobre paz sobre Israel. E essa paz não é qualquer paz. Não é a paz que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando terminou. Não é a paz que aconteceu quando, por exemplo, o Iraque deixou de ser invadido, blá, blá, blá. Não. Ela é uma paz completa e é uma paz que compreende a comunhão plena com Deus e com o povo redimido. Ela é uma paz, na verdade, que o mundo, como Jesus diz, ele não pode nos dar, senão somente Deus. Pois é o próprio Deus em Cristo Jesus que nos remiu e que nos proporciona essa paz de eu viver a minha vida em pleno arrependimento, em comunhão com Deus, sabendo que Ele é meu Salvador, que Ele está sempre comigo. Isso é maravilhoso. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos a certeza que Deus nos assiste, que Ele cuida de nós. E não é só no espiritual. Eu sei, o espiritual ele é o mais importante, mas Ele cuida em cada detalhe da tua vida. Perceba isso. Você acorda todos os dias porque Deus te concede isso. Ele te dá a alegria de viver por graça. Ele te dá força para trabalhar. Todas essas bênçãos são graça infinita de Deus, sem destacar o perdão que Ele nos dá todos os dias, não é verdade? Que Deus, então, possa todos os dias da nossa vida apaziguar a nossa alma com a certeza de que em Cristo nós temos perdão, vida e salvação, não por obras, mas por graça, mediante a fé que Ele nos concede por meio da sua palavra. Amém? Obrigado, Ugner, pela exposição do Salmo 128, esse salmo bonito que fala da alegria que tem aquele que teme ao Senhor, e esta alegria, como bem frisou Ugner, não significa uma ausência de alguma dificuldade, mas a certeza sempre da presença constante de Deus em todos os momentos da nossa vida. Esse salmo descreve tanto a felicidade do nosso temor pessoal a Deus, como também a felicidade que colhe a família que serve ao Senhor e que honra o Senhor dentro da sua casa. A palavra está aberta, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma colaboração que gostaria de fazer, esse é o momento. Ugner, dizer excelente é pouco pela tua palestra, pelo teu estudo. Ugner, parabéns para você, é um grande orgulho ter você em nossa congregação, para essa qualidade que tu tem, e o nosso desejo, eu sei que não é só meu, é ver você retornar ao seminário, se formar
e trabalhar de tempo integral dentro da Igreja Luterana. Parabéns, Ugner. Deus Aí, abençoe a incentivo. nós todos. Boa Obrigado, noite. senhor. Boa Dá noite. licença. Não, eu entrei um pouco atrasado, estava com visita, que eu quero aqui agradecer que a doutora Carla me trouxe um livro de presente, inclusive o hinário da igreja. Muito obrigada. Eu e a Marileta agradecemos de coração e a gente vai tentar descobrir algum hino aí para qualquer hora a gente cantar, tá bom? Obrigada. Muito bonita a explanação do seu Ugner. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Boa noite, dona Magde. Que Deus abençoe a senhora sempre. Obrigada.